Esta noite conheceremos Ruth, uma mulher estrangeira que viveu há milhares de anos, mas cujo coração ecoa até hoje. Sua história é sobre fidelidade quando tudo parece perdido, sobre amor que vai além do sangue, sobre fé que floresce em solo estrangeiro. Ruth não sabia que suas escolhas silenciosas mudariam a história da humanidade. Ela apenas amou, apenas ficou, apenas confiou, e Deus fez o resto. Então, acomode-se, respire fundo e deixe que esta história antiga sussurre verdades eternas ao seu coração. Vamos começar nossa jornada. A jornada de Ruth. Parte 1. Onde quer que fores, eu irei. O tempo era de seca, e o povo de Israel atravessava dias difíceis. O chão antes fértil de Belém, a casa do pão, agora estalava sob os pés, rachado pela fome e pela ausência de esperança. A terra chorava, e junto dela, chorava também uma mulher chamada Noemi. Com o coração apertado e o olhar distante, Noemi partiu dali com seu marido Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion, em busca de sobrevivência. O destino: as terras de Moabe, terras estrangeiras e cheias de deuses estranhos, mas que agora pareciam oferecer algo que Belém já não tinha: o mínimo para viver. Nos primeiros anos, parecia que a decisão havia sido certa. Os filhos se casaram com moabitas, uma chamada Orfa, a outra, Ruth. O lar, embora estrangeiro, parecia estável. Mas então, como uma sombra que atravessa as manhãs mais bonitas, a perda começou a rondar Noemi. Primeiro, seu esposo. Silenciosamente, ele adoeceu e seus olhos se fecharam para este mundo. Depois, como uma sequência sem pausa, seus 2 filhos também partiram. O lamento de Noemi ecoou pelas colinas de Moabe. Ela, agora, era viúva, e também mãe de luto. Tudo o que lhe restava eram 2 noras que não partilhavam de seu povo, sua fé ou sua terra. O que fazer com a vida quando ela parece se desfazer nas mãos? Quando tudo o que se amava já não está? Noemi, com o rosto enrugado pela dor e o coração quebrado pela saudade, decidiu voltar para Belém. Tinha ouvido dizer que o Senhor havia visitado seu povo e dado pão à terra novamente. Era hora de regressar, não porque a vida esperava por ela lá, mas porque já não havia mais razões para continuar em Moabe. Ruth e Orfa seguiram com ela. 3 viúvas, 3 destinos incertos. No caminho, Noemi parou e as olhou com doçura, mas firmeza. Pediu que voltassem às suas casas, às suas famílias. Vocês ainda são jovens. Ainda podem ter um futuro. Voltem. Houve silêncio. Orfa, com os olhos marejados, beijou Noemi e partiu. Seu coração doía. Mas ela cedeu à lógica, ao medo, ao que parecia mais seguro. Mas Ruth permaneceu. Firmemente, como uma raiz que se agarra à terra mesmo em meio à tempestade. Noemi insistiu. Volta, minha filha. Nada te prende a mim. Não posso te dar filhos. Não posso te dar um lar. Mas Ruth respondeu com uma das declarações mais profundas da Bíblia. Não apenas de amor, mas de entrega total. Não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te. Onde quer que fores, irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, ali morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Noemi ouviu e, percebendo que nada a faria mudar de ideia, caminhou em silêncio ao lado daquela jovem moabita, agora mais filha do que nora. Belém se aproximava no horizonte, e o céu, ainda que nublado, começava a abrir pequenas brechas de luz. O retorno a Belém. O sol de Belém parecia mais dourado naquele fim de tarde, mas talvez fosse apenas o contraste com os anos sombrios em Moabe. Quando Noemi e Ruth chegaram à cidade, os passos eram lentos, como se cada metro de chão trouxesse consigo o peso de lembranças enterradas. As ruas estavam movimentadas, havia colheita nos campos e cheiro de pão novo no ar.
Ainda assim, quando Noemi passou, o burburinho se calou. Olhos a seguiam. Vozes sussurravam. É Noemi? Ela voltou. Está tão mudada. Ela ouviu. E respondeu. Não me chamem Noemi, disse com a voz embargada. Chamem-me Mara, porque o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Na língua do povo, Noemi significava agradável, mas ela já não se sentia assim. Mara queria dizer amarga, e era assim que ela se via agora, como uma mulher cheia de perdas, voltando de mãos vazias para a cidade de onde um dia saíra com marido e filhos. Mas talvez, e só talvez, Noemi não soubesse o valor do que trazia ao seu lado. Ruth caminhava com ela, calada. Os olhos observavam tudo como quem vê uma terra pela primeira vez. Era estrangeira ali. Sua pele, suas roupas, seu jeito de andar, tudo nela dizia que não pertencia àquele lugar. Mas seu coração já estava profundamente enraizado naquela decisão. Ela havia escolhido caminhar com Noemi. E mais, havia escolhido o Deus de Noemi. Os dias que se seguiram foram silenciosos. Noemi estava de luto. Ruth, porém, começava a entender que se queria viver ali, teria que agir. Era tempo de colheita da cevada, o início do tempo de fartura. E a lei de Israel permitia que os pobres e estrangeiros recolhessem os grãos que caíam nos cantos dos campos, atrás dos ceifeiros. Era a maneira do povo de Deus lembrar que todos tinham direito ao sustento. Ruth, humilde, ofereceu-se para ir. Deixa-me ir ao campo, colher espigas atrás de alguém que me favoreça, disse. Noemi, cansada, assentiu com a cabeça. Vai, minha filha. E assim Ruth saiu, com passos firmes e coração disposto. Não sabia para onde ia exatamente, só sabia que iria, que trabalharia, que de alguma forma Deus providenciaria. E ele providenciou. Por acaso, ou melhor, por providência, Ruth chegou a um campo que pertencia a um homem chamado Boaz. Boaz era um parente distante de Elimeleque, o marido falecido de Noemi. Um homem de honra, respeitado, justo e generoso. Ele era, como diziam, um resgatador, alguém que tinha o direito e o dever de proteger e redimir a linhagem de um parente morto. Mas Ruth ainda não sabia disso. Ali, entre as espigas, ela abaixava-se, colhia, agradecia, suava sob o sol do meio-dia com as mãos feridas e a roupa simples. Mas havia dignidade em cada gesto. Ela não mendigava, ela trabalhava, e Boaz a viu. Chegou ao campo e perguntou aos ceifeiros: De quem é essa moça? Disseram-lhe: É a moabita que voltou com Noemi de Moabe. Pediu permissão para colher atrás dos ceifeiros e está aqui desde cedo. Boaz se aproximou. Ruth ergueu os olhos e viu aquele homem, diferente, firme, respeitoso. Ouça, minha filha, disse Boaz, não vás colher em outro campo. Fica aqui com minhas servas, ninguém te tocará. Quando tiveres sede, bebe da água que meus servos tiram. Ruth, surpresa, prostrou-se diante dele. Porque encontrei favor aos teus olhos, sendo eu estrangeira? Boaz sorriu, e com ternura respondeu: Contaram-me tudo o que fizeste por tua sogra desde a morte do teu marido. Como deixaste teu pai, tua mãe, tua terra natal, e vieste para um povo que não conhecias. Que o Senhor te recompense pelo que fizeste, que sob suas asas encontres abrigo. Naquele momento algo mudou, não apenas no campo, mas no coração de Ruth. E também, quem sabe, no de Boaz. Ruth voltou para casa naquele dia com os braços cheios de cevada e o coração aquecido pelas palavras inesperadas de um estranho que, de algum modo, a tratou como filha. Noemi ouviu tudo com atenção. Os olhos antes apagados começaram a brilhar de novo. Boaz, disse ela, ele é nosso parente, um dos que podem nos resgatar. Ruth não sabia o que isso significava ainda, mas sabia que algo estava se movendo, como o vento entre as espigas, como uma promessa silenciosa, como Deus, tecendo destinos em silêncio. Boaz,
O homem de honra. O campo de Boaz tornara-se para Ruth mais que um lugar de trabalho. Ali, ela sentia segurança, encontrava paz. As palavras gentis do dono da terra haviam deixado marcas em sua alma. Não marcas de feridas, como a vida lhe havia dado antes, mas marcas de esperança, aquelas que sutilmente florescem no coração de quem já não esperava mais nada. Nos dias que se seguiram, Ruth continuou indo ao campo. Todos os dias. Desde o nascer do sol até o cair da tarde. E Boaz a observava. Ele não era um homem comum. Havia nele uma nobreza que não vinha apenas do sangue ou da riqueza, mas do modo como olhava as pessoas. Ele notava aquilo que os outros ignoravam. Tinha um coração atento. Não via apenas uma moabita pobre recolhendo espigas. Ele via uma mulher leal, trabalhadora, que havia deixado tudo para seguir um caminho desconhecido por amor a outra mulher, Noemi. E mais ainda, via alguém que escolhera voluntariamente servir ao Deus de Israel. Um dia, Boaz fez algo que Ruth não esperava. Na hora da refeição, chamou-a para sentar-se à mesa com os ceifeiros. Ali, onde antes ela só colhia o que sobrava, agora era convidada a partilhar do pão. Ele mesmo lhe ofereceu grãos tostados, vinagre e alimento em abundância. Ruth comeu até se saciar. E ainda sobrou. Quando voltou a colher, Boaz deu uma ordem aos seus servos. Deixem cair mais espigas para ela recolher. Não a repreendam. Deixem que leve bastante. Ruth voltou para casa com uma quantidade impressionante de cevada. Noemi arregalou os olhos. Filha, onde colheste hoje? Quem foi que te favoreceu assim? Ruth respondeu. O nome do homem com quem trabalhei é Boaz. O silêncio caiu por um instante. E então, como se algo se acendesse dentro dela, Noemi exclamou. Bendito seja ele pelo Senhor, que não deixou de mostrar sua bondade nem aos vivos nem aos mortos. E explicou. Boaz é nosso parente próximo, um dos nossos resgatadores. Ruth escutou atentamente. A palavra resgatador ainda não fazia sentido total em sua mente, mas Noemi sabia. Sabia que, pela lei do povo de Israel, quando uma mulher ficava viúva e sem filhos, um parente próximo do falecido podia tomar para si a responsabilidade de redimir o nome da família, casando-se com a viúva, preservando a linhagem e a herança. A vida, que parecia ter se fechado em silêncio, agora soprava algo novo, como um sopro sagrado. Ruth continuou colhendo até o fim da colheita da cevada. Depois, veio a do trigo. E durante todo esse tempo, ela permaneceu perto de Noemi, fiel, amorosa, esperançosa, mas a colheita acabaria. E com ela, também a presença constante de Boaz no campo. Então, algo precisava ser feito. Noemi, sábia e sensível, entendeu que era o momento certo. Chamou Ruth e falou com doçura, mas também com decisão. Minha filha, devo buscar um lar para você, onde sejas feliz. Boaz é nosso parente e esta noite estará limpando cevada na eira. Lava-te, perfuma-te, veste tuas melhores roupas e vai até lá. Mas não te des a conhecer até que ele tenha terminado de comer e beber. Ruth ouviu sem medo. Confiava em Noemi. Mais do que isso, confiava em Deus. Quando a noite chegou com o vento soprando entre os montes e o aroma da cevada no ar, Ruth fez como Noemi havia dito. Boaz deitou-se para dormir junto à eira, coberto por seu manto. Era um costume dos que guardavam o fruto da colheita, ficarem perto como sentinelas. Ruth se aproximou em silêncio. Descobriu os pés de Boaz e se deitou ali. Era um gesto simbólico, um pedido de proteção, uma entrega delicada. Quando Boaz acordou, sobressaltado, e viu aquela mulher aos seus pés, perguntou, Quem és tu? E Ruth respondeu com voz firme, mas humilde, Sou tua serva, Ruth. Estende a tua capa sobre mim, pois és resgatador. Boaz ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Agiste com bondade, não indo atrás de jovens, sejam ricos ou pobres. Não temas. Farei por ti tudo o que pediste, pois todo o meu povo sabe que és mulher virtuosa.
Mas Boaz sabia que havia outro parente mais próximo que ele. Alguém que teria tecnicamente o primeiro direito de redimir Ruth, e por isso ele disse: esperemos até amanhã. Se ele quiser te resgatar, que resgate. Mas se não quiser, juro pelo Senhor, eu o farei. A alvorada começava a colorir o céu quando Ruth voltou para casa com um manto cheio de cevada. E com o coração ainda mais cheio de esperança. Noemi a recebeu com um sorriso sutil e disse: espera, minha filha. Este homem não descansará até resolver esse assunto hoje mesmo. O resgatador. A manhã amanheceu dourada sobre Belém. O cheiro da cevada ainda pairava no ar, mas os campos estavam mais silenciosos. A colheita chegara ao fim. E com ela, um novo capítulo se preparava para começar. Boaz, homem de palavra, levantou-se cedo. Seus passos eram firmes. Ele sabia o que precisava ser feito. Era dia de decisões, e também de honra. Ele caminhou até o portão da cidade, onde os anciãos se reuniam para julgar, negociar e selar acordos. Era ali que os assuntos sérios se resolviam. Não apenas contratos, mas destinos. Sentou-se. E quando viu o parente mais próximo, aquele que pela lei teria prioridade para redimir Noemi e Ruth, chamou-o. Meu amigo, vem aqui, senta-te. O homem veio e se assentou. Boaz então chamou 10 anciãos da cidade para testemunharem. Com todos ali expôs a situação. Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo a parte da terra que pertencia a Elimeleque. Pensei em informar-te para que a compres na presença destes homens. Se quiseres resgatar, resgata. Mas se não, diga-me, pois sou o próximo depois de ti. O homem refletiu por um momento. Terra era um bem valioso, e ele respondeu: eu a resgatarei. Boaz então, com sabedoria e calma, completou: no dia em que tomares a terra de Noemi, também terás de tomar Ruth, a Moabita, viúva de Malom, para preservar o nome do falecido em sua herança. Dessa vez o outro parente hesitou. A responsabilidade era maior do que imaginara. Não se tratava apenas de terra, mas de linhagem, de compromisso, de coração. Nesse caso não posso redimir. Isso poderia prejudicar minha própria herança. Resgata tu por conta própria. E então, como era costume naqueles tempos, o homem tirou a sandália e entregou a Boaz. Um gesto simbólico, selando o acordo. Os anciãos, testemunhas da cena, declararam: somos testemunhas. Que o Senhor torne esta mulher, que entra em tua casa como Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. O acordo estava feito. E Boaz, com o coração calmo e pleno, agora era o redentor de Ruth. Ele voltou para casa com passos ainda mais firmes. Procurou Ruth, olhou em seus olhos e com serenidade disse as palavras que mudariam sua história. Tomei Ruth por esposa. A celebração foi simples. Não havia ostentação, mas havia algo mais valioso: amor, honra e propósito. Ruth agora tinha um lar, um nome, um futuro. Noemi, aquela que pensava que a vida lhe havia tirado tudo, sorriu novamente. A alegria que agora brotava era profunda. Não era uma alegria ruidosa, mas uma paz serena, como a luz suave do entardecer que beija os campos. O tempo passou. Ruth concebeu e deu à luz um filho. Foi como se a vida, que havia silenciado no passado, agora cantasse novamente. As mulheres da cidade vieram a Noemi e disseram: bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Que o nome dele seja celebrado em Israel. E Noemi, com mãos trêmulas de emoção, tomou o menino nos braços, aninhou-o no colo, e tornou-se sua ama, sua cuidadora, sua avó do coração. Chamaram o menino de Obed. Ele seria o pai de Jessé, e Jessé seria o pai de Davi, o maior rei de Israel. Ruth, a estrangeira, a moabita, tornava-se parte da linhagem real. Mas mais do que isso, tornava-se parte da história da redenção, da promessa, da esperança que viria através dos séculos. Pois, dessa mesma linhagem, um dia,
nasceria outro resgatador. Um que não apenas redimiria uma viúva, mas o mundo inteiro. E essa história, tão antiga quanto o tempo, ecoa até hoje como um sussurro divino ao coração. A fidelidade nunca passa, despercebida aos olhos de Deus. E o amor, mesmo nas noites mais escuras, é sempre uma luz acesa. A promessa invisível. O tempo avançava, mas o coração de Ruth seguia ancorado em algo mais profundo que os dias e as estações. Não se tratava apenas de um novo lar ou de um filho nos braços. Era como se, silenciosamente, ela participasse de algo que nem mesmo podia compreender por inteiro. Havia um fio invisível ligando sua pequena história ao grande plano de Deus. Obed crescia forte. Seus olhos traziam a firmeza de Boaz e a ternura de Ruth. Corria pelos campos de Belém, com a mesma leveza que um dia a esperança correu para o coração de Noemi. Era um menino alegre, mas também curioso. E certa noite, enquanto se deitava, no colo de sua mãe perguntou: "Mamãe, por que o vovô Elimeleque não voltou de Moabe?" Ruth olhou para ele com carinho. Seus dedos percorreram suavemente os cabelos do menino. Ela não respondeu de imediato. Apenas sorriu. "Porque ele cumpriu o que tinha que cumprir, meu filho. E quando a missão está completa, a gente volta para a casa de Deus." Obed não entendeu tudo, mas sentiu a paz da resposta. O mundo das crianças aceita os mistérios de forma mais leve do que o dos adultos. Ruth sabia. Muitas perguntas não tinham respostas claras, e outras talvez nunca tivessem. Mas isso não diminuía a beleza do que haviam vivido. Boaz também percebia esse mistério. Às vezes, à noite, ele olhava o céu em silêncio. Os olhos firmes, mas cheios de reverência. Era como se enxergasse, além das estrelas, como se sentisse que o Deus de Israel estava tecendo algo eterno por meio de sua casa. E Noemi, Noemi, ela florescia em gratidão. Já não se via como a mulher amarga que antes dissera "Chamai-me Mara", agora era avó. Tinha um nome restaurado, uma esperança renovada, uma família reconstituída pela fidelidade de uma moabita que se recusara a deixá-la sozinha. As mulheres da cidade vinham visitá-la e diziam: "Noemi, tua nora vale mais do que 7 filhos." E ela sabia. Aquilo era verdade. Não havia como medir o valor de uma mulher que abandonou sua terra, seus deuses e seu passado, para recomeçar, para amar, para servir. Os dias em Belém seguiam simples. As tarefas eram as mesmas, as rotinas repetidas, mas havia um perfume novo no ar. Era o perfume da promessa. A promessa que Ruth não conhecia em detalhes, mas que agora caminhava pelos campos em forma de criança. Porque o Deus de Israel não esquece. Ele não esquece os fiéis. Não ignora os pequenos gestos. Não abandona os corações que confiam. Obed seria pai de Jessé. Jessé seria pai de Davi. E Davi, o rei poeta, o homem segundo o coração de Deus, escreveria salmos que atravessariam séculos. E dos descendentes de Davi, nasceria aquele que redimiria não apenas uma mulher, mas toda a humanidade. Jesus. Mas Ruth não sabia disso. E talvez não precisasse saber, porque a grandeza de sua história não estava na fama, mas na fidelidade. Certa manhã, enquanto via Obed brincar entre as espigas que começavam a brotar, ela se sentou ao lado de Boaz. Ele pegou sua mão com carinho e disse: "Você ainda se lembra do dia em que chegou ao meu campo?" Ruth assentiu com um sorriso leve. Lembro que meu coração estava cansado e com medo." Boaz olhou nos olhos dela. "E agora?" Ela respondeu sem hesitar. "Agora, meu coração sabe descansar." Essa história, tão antiga quanto a terra de Belém, segue viva nos corações daqueles que entendem que o amor é mais forte que a dor e que a fidelidade silenciosa é mais poderosa que a fama. Ruth nos ensinou que não importa de onde viemos, mas sim a quem escolhemos seguir. E que o amor, mesmo em terras estranhas, mesmo sem garantias,
é sempre o começo de um milagre. O legado que nasceu do amor. Os anos passavam em Belém com uma tranquilidade sagrada. O pequeno Obed agora já corria com firmeza entre as oliveiras e ria com facilidade. Seus olhos observadores viam mais do que as outras crianças. Talvez porque crescia cercado por histórias de coragem, fé e redenção. Na casa de Boaz e Ruth, o tempo parecia desacelerar. Havia algo na maneira como eles viviam que transformava o comum em eterno. Não havia pressa. Não havia ambição. Apenas gratidão. Às vezes, nas tardes silenciosas, Noemi sentava-se na varanda com o menino no colo. Com os olhos fixos no horizonte, ela lhe contava histórias, não apenas para entreter, mas para preservar. Escute, Obed. Houve um tempo em que eu perdi tudo. Meu marido, meus filhos, minha esperança. Eu pensei que Deus havia se esquecido de mim. Obed ouvia, atento. Mas então, tua mãe apareceu, e ela não me deixou sozinha. Ela foi meu milagre. Ele sorria, mas não entendia totalmente. Ainda era criança, mas aquelas palavras ficariam guardadas como sementes. No vilarejo, a presença de Ruth era sempre notada. As mulheres ainda se surpreendiam ao ver aquela moabita, agora tão integrada à comunidade. Ela participava das festas, ajudava os necessitados e tratava os idosos com o mesmo respeito com que havia tratado Noemi. Ninguém mais via nela uma estrangeira, ela era Ruth. Mulher de honra, exemplo de lealdade, mãe de Obed, esposa de Boaz, parte do povo de Deus. Boaz, por sua vez, era respeitado em todas as rodas, não apenas por sua riqueza ou posição, mas porque era justo, sereno e íntegro. Seu casamento com Ruth não apenas unira duas vidas, mas havia curado uma linhagem. Certa noite, depois de um longo dia de colheita, a família se reuniu no quintal para comer sob as estrelas. As lamparinas espalhavam uma luz dourada. O cheiro de pão fresco se misturava com o aroma da terra aquecida. Ruth, olhando o céu, suspirou. É estranho pensar que um dia eu fui apenas uma viúva num campo estrangeiro. Boaz a olhou com ternura. E hoje você é o coração da nossa casa. Ela sorriu emocionada. A gente nunca sabe o que Deus está tecendo. Boaz concordou. Mas sempre podemos confiar que Ele está. Os dias seguintes foram marcados por pequenos rituais. Ensinar Obed a orar antes de dormir. Levar uma cesta de pão para uma vizinha idosa. Cantar músicas antigas ao pôr do sol. E aos poucos a história de Ruth se transformava em algo maior que ela mesma. A sua fé, sua coragem, sua entrega, tudo se tornava um legado silencioso que atravessaria gerações. Porque o verdadeiro impacto de uma vida não se mede apenas no que se conquista, mas no que se inspira. Anos depois, quando Obed teve seus próprios filhos, ele os ensinou a mesma reverência, e um desses filhos, Jessé, criaria Davi. O jovem pastor que enfrentaria gigantes, o salmista que cantaria sobre o amor eterno de Deus, o rei que dançaria diante da Arca da Aliança. E tudo começou com uma mulher estrangeira, com uma escolha, com um gesto de fidelidade no escuro. Hoje, milhares de anos depois, o nome de Ruth ainda é lido com reverência, não porque ela venceu exércitos ou fez milagres, mas porque ela amou com coragem, porque ela escolheu ficar. E porque seu coração silencioso e firme ecoou a própria voz de Deus, ela não buscou grandeza, mas a grandeza a encontrou. E assim, sua história, tecida na rotina e regada com fé, tornou-se parte do fio sagrado que levou ao nascimento de Jesus, o Redentor final. E enquanto você repousa agora, ouvindo essas palavras suaves, que essa verdade fique em seu coração como um sussurro de paz. Nada está perdido quando se escolhe o amor, e nenhum gesto de bondade passa despercebido aos olhos de Deus. Quando o céu planta suas raízes, os ventos em Belém mudavam de direção. As estações vinham e iam, mas algumas coisas permaneciam. A fé de Ruth, a serenidade de Boaz e o sorriso de Noemi, agora mais leve, mais profundo,
Obed crescia, não só em estatura, mas em sabedoria, e com o tempo sua presença se tornava tão essencial quanto a própria terra que seus pés pisavam. Certa tarde, enquanto ajudava Boaz nos campos, perguntou: Papai, como a gente sabe quando Deus está falando com a gente? Boaz parou, enxugou o suor da testa e olhou para o horizonte. Às vezes, ele fala no silêncio, outras, num abraço, em muitas nas escolhas difíceis. Mas sempre, ele fala quando o coração está disposto a ouvir. Obed guardou isso como se fosse ouro. Naquela mesma noite, a família se reuniu ao redor da mesa. Um jantar simples, mas cheio de significado. Pães assados, frutas da estação e aquele vinho leve que Boaz fazia questão de guardar para ocasiões especiais. Ruth observava tudo com um misto de gratidão e espanto. Quando eu era menina, jamais imaginei uma vida assim. Noemi, com os olhos marejados, respondeu: Nem eu. Mas veja como Deus escreve, com linhas que só parecem tortas de perto, mas quando a gente recua, vê a perfeição do traço. Houve silêncio. Um silêncio cheio de presença. Na vila, a história da família de Boaz e Ruth já era conhecida. Mas, mais do que conhecida, era reverenciada. As pessoas viam nela uma prova viva de que Deus restaura, que o que se perde pode ser reencontrado, e o que morre pode florescer de novo de forma ainda mais bela. Uma moabita, um resgatador, uma viúva, um novo começo. Ali, naquela pequena casa de pedra e madeira, estava nascendo uma linhagem que o próprio céu havia sonhado. E ninguém sabia disso, nem Ruth, nem Boaz, nem Noemi. Mas os anjos, sim, eles sabiam. Sabiam que o amor ali, cultivado um dia se transformaria em trono, que o perdão ali vivido um dia se tornaria salvação, que o menino que brincava entre os ramos daria origem ao homem segundo o coração de Deus. Com o passar dos anos, Noemi adoeceu. Não foi repentino. Foi o cansaço dos dias longos e das noites carregadas de lembrança. Ruth cuidava dela com o mesmo carinho de quando atravessaram o deserto de Moabe. Sempre gentil, sempre presente. E uma noite já fraca, Noemi segurou a mão de Ruth e disse: Você me devolveu a vida. Quando todos me viraram as costas, você ficou, você acreditou, e por sua causa, eu parti vazia, mas voltei cheia. As palavras foram sussurradas, mas carregavam o peso de uma eternidade. Ruth chorou baixinho e prometeu que manteria vivo tudo aquilo que haviam construído: a fé, a gratidão, a coragem. Quando Noemi partiu, a vila inteira veio prestar homenagens. Mulheres, homens, crianças, todos sabiam que aquela senhora havia vivido com dignidade, atravessado a dor e sido abraçada pela esperança. Ruth, de pé ao lado de Boaz, não se sentia só. Sentia-se parte de algo maior do que a morte, porque a fé, quando vivida com profundidade, transforma a despedida em bênção. Obed crescia, e cada vez mais os traços da mãe e do pai apareciam nele. A firmeza de Boaz, a sensibilidade de Ruth, e algo novo, um brilho que ninguém sabia explicar. Talvez fosse apenas a herança da fé, ou talvez fosse já o toque do céu sinalizando o que estava por vir. Porque os planos de Deus não terminam com a vida de uma pessoa. Eles continuam, avançam, florescem, se alimentam do amor plantado, das lágrimas regadas, da fidelidade silenciosa. E agora, com Noemi em paz e Obed pronto para viver sua própria jornada, Ruth sabia que tudo havia valido a pena. Mesmo a dor, mesmo a perda, mesmo o silêncio. Porque o que é construído com fé nunca se desfaz. Assim, entre as raízes da terra e as raízes do céu, a história de Ruth seguia viva. E você que escuta essa história agora, saiba que, por mais desconhecido que seja o seu caminho, o céu também pode estar plantando algo invisível em sua jornada. A promessa pode estar no próximo gesto, a esperança na próxima manhã. E o amor de Deus, esse sempre está, mesmo quando parece invisível. O fio invisível da eternidade. O tempo passou, como sempre passa. Obed agora era um homem,
Com mãos calejadas pelo trabalho e um coração moldado pela fé, ele carregava em si um silêncio sagrado herdado de Boaz e uma compaixão profunda, como a de Ruth. Na vila, era conhecido por sua sabedoria precoce, e embora não buscasse reconhecimento, muitos o procuravam para ouvir conselhos, compartilhar dores ou simplesmente estar perto de algo que os fazia sentir paz. Ruth, por sua vez, envelhecia com serenidade. Ela já não corria pelos campos como antes, mas seu espírito permanecia firme, radiante. Era comum vê-la sentada à porta de casa, tecendo com as mãos e rezando em silêncio. As crianças da vila gostavam de se aproximar. Vovó Ruth conta uma história. Pediam com olhos brilhantes, ela sorria e começava a falar. Não de reis ou heróis, mas de fé, de escolhas silenciosas, de como um gesto de amor pode mudar tudo. Um dia eu escolhi seguir alguém que não podia me prometer nada. Mas essa escolha me levou direto ao coração de Deus. As crianças não entendiam completamente, mas sentiam. E talvez isso fosse mais importante do que entender. Obed casou-se e teve filhos. Um deles, com olhos profundos e coração valente, se chamava Jessé. Ruth o segurava no colo, como fizera com o pai dele anos antes. Você carrega histórias dentro de você, meu pequeno, sussurrava. Jessé cresceu ouvindo sobre sua bisavó Noemi, sobre os campos de Boaz, sobre a fidelidade de sua mãe e o caminho percorrido pela estrangeira que ousou confiar em um Deus que não era seu. Essas histórias se transformaram em raízes, e dessas raízes brotaria Davi, o rei, o salmista, o homem segundo o coração de Deus. Mas naquele momento, tudo era silêncio e cotidiano. O som dos grilos ao anoitecer, o cheiro do pão recém-assado, o barulho distante das ovelhas no campo. Ruth, agora em seus últimos anos, sentia que sua missão havia sido cumprida. Ela não havia construído muralhas, não havia vencido guerras, não havia feito milagres, mas havia amado com coragem, perseverado em meio ao luto, acreditado no invisível. Isso foi suficiente para mudar a história da humanidade. Uma noite, quando o céu estava limpo e as estrelas pareciam sussurrar segredos eternos, Ruth partiu. Foi suave, sem dor, sem ruído, como alguém que, após uma longa jornada, finalmente repousa no colo do pai. Na manhã seguinte, Boaz preparou o velório com dignidade. As mulheres da vila choraram com sinceridade. Os homens baixaram a cabeça em sinal de respeito. E as crianças, mesmo sem entender, sentiam que algo muito grande havia acontecido. No silêncio da sua partida, Ruth deixava algo que o tempo não apaga. Um legado, um fio invisível que ligava o passado ao futuro. Moabe a Belém. Dor à esperança. Luto à salvação. Porque a história de Ruth não era apenas dela, era nossa também. Ela nos lembra que mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando os caminhos são estreitos, mesmo quando somos estrangeiros, Deus ainda escreve, ainda conduz, ainda transforma, e que às vezes os maiores feitos da fé não acontecem nas montanhas, mas nos campos, nas escolhas comuns, nos atos silenciosos de quem ama e serve. Hoje, cada vez que abrimos as Escrituras e encontramos o nome dela, cada vez que lemos sobre Davi, ou sobre Jesus, o Messias, ali está, Ruth, presente, discreta, fiel. Ela não buscou glória, mas foi encontrada por ela, e sua vida, agora contada suavemente para você antes de dormir, é a prova de que Deus não esquece de quem ama, confia e permanece. Mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando o futuro é incerto, mesmo quando só existe silêncio, Deus está escrevendo. Sempre esteve e sempre estará.